Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Sol na casa 3 e o que acontece quando você tem o Sol na casa 3. Em primeiro lugar, o que é o Sol? O Sol é seu pai, sua personalidade, seu ego, sua identidade, sua alma, trabalhos para o governo, sua inteligência. E o que é a casa 3? A casa 3 é a casa da comunicação, do jornalismo, da inteligência lógica, da mente, da coragem. Altos e baixos, porque é a 8ª casa contada a partir da casa 8. E o que acontece quando você tem o Sol lá? Bom, no meu mapa vai estar representado assim. E a casa 3 é uma casa muito interessante porque ela tem relação com os primeiros 7 anos de vida, 8 anos, o período em que você está ingressando na escola. A casa 1 é a casa do parto, né, do seu nascimento. A casa 2 é a casa dos seus valores, então é aquele período em que você vai começar a tatear, né, que o bebê começa a tatear as coisas da casa, que ele começa a se alimentar, que ele começa a desenvolver os seus sentidos. E a casa 3 é quando você entra na escola e você começa a se comunicar com pequenos grupos de pessoas, né? Outros grupos de criança. O Sol ele é um indicador de pai, então quando você tem o Sol na casa 3, você troca muitas informações com o seu pai, troca muitas ideias, assim, coisas cotidianas. É uma casa de coragem, então o pai ele pode ser uma pessoa corajosa, principalmente se o Sol ele tiver em signos de fogo, como Áries, Leão, Sagitário. O pai ele pode ser uma pessoa destemida, né? Por quê? Porque a casa 3 ela tem uma associação com Marte. Na astrologia védica, o planeta Karka para a casa 3 é Marte. O planeta Karka é uma expressão do sânscrito, significa o planeta que desempenha o papel de uma determinada casa. Então o pai ele pode ser muito corajoso, ele pode ser agitado, destemido, de viajar para lugares curtos, né? A casa 3 é a casa dos movimentos curtos, como por exemplo você pegar o seu carro e ir do Rio de Janeiro até Niterói, e voltar no domingo, né? E na sexta-feira voltar no domingo, ir até a padaria para comprar pão, ir até a escola para deixar seus filhos e voltar. Então o pai ele pode ser bastante agitado, né? Quando você tem o Sol na casa 3, você ganha a sua autoestima quando você está aprendendo alguma coisa, né? Por exemplo, quando você começa a ler, a escrever, quando você tira a carteira de carro, quando você tira a carteira de moto, qualquer habilidade técnica. A casa 3, ela é uma casa que tem relação com habilidades artísticas também, como dança, pintura, movimentos com o corpo, né? Ela tem relação com você fazer performance ou repetir uma coreografia, qualquer movimento com o corpo. É uma casa de ritmo musical, então você pode ter muito interesse por aprender a tocar algum instrumento musical. Casa 3 ela rege as mãos, os braços e os ombros, né? Ela tem uma associação original com o signo de Gêmeos, então é parecido com você ter o Sol em Gêmeos, né? Mas não necessariamente uma pessoa com o Sol em Gêmeos vai se identificar com todos os temas da casa 3 e vice-versa. Então a casa 3 ela tem relação com as mãos, então você pode ganhar a sua autoconfiança, a sua autoestima
quando você está fazendo alguma coisa com as mãos, como por exemplo, cortar legumes, escrever, pintar, fazer artesanato. A casa 3 é a casa do artesanato, de qualquer tipo de habilidade que requeira repetição, que requeira atenção a detalhes, que requeira uma certa habilidade técnica, né? Porque a casa 3 está em oposição à casa 9. A casa 9 ela rege a sua inteligência abstrata, como por exemplo, para você entender versos bíblicos, parábolas, metáforas. A casa 3 são mais conhecimentos lógicos. Você pode ser bom, por exemplo, em editar um vídeo, né? Se você tem o Sol em conjunção com Mercúrio, você pode ser muito... Mercúrio é um indicador da casa 3, então se você tem ele com o Sol aqui, normalmente pessoas com o Sol na casa 3, elas têm Mercúrio junto. Mercúrio ele nunca fica mais do que um signo de distância do Sol, né? Você pode ser bom em desempenhar essas atividades técnicas, como por exemplo editar um vídeo, aprender a mexer no Photoshop, aprender a instalar um software, escrever um software, né? Minha mãe, ela não tem só o Sol na casa 3, ela tem um estélio na casa 3, então é um tipo de pessoa que eu aprendi a observar a vida inteira, então é uma das casas que eu talvez mais saiba falar, né? E ela é uma pessoa muito agitada, ela tem mais de 60 anos e ainda é extremamente jovial, né? A casa 3 ela é a casa dos personal trainers também, assim como a casa 6, porque é uma casa de repetição, de treinamento, de aprimoramento. Então você pode ter muito interesse em praticar esportes, como por exemplo ir para academia, fazer musculação, ou esportes de corrida, né? Se você tem o Sol em conjunção com Marte, que é um planeta de tomar iniciativa com o corpo, você pode ter interesse em fazer esportes, como por exemplo, bicicleta, jogging, corrida, caminhada, qualquer atividade que requeira movimento, né? Você pode também ser muito bom em atividades que requeram comunicação. Normalmente o Sol ele tende a melhorar aqui depois dos 30 anos, 35 anos, né? Porque a casa 3 é uma casa Upachaya. Upachaya é uma expressão do sânscrito que significa maturidade. Então o ego ele tende a melhorar ao longo dos anos, ao longo que você vai adquirindo bagagem de vida. Nos primeiros anos a relação com os irmãos também, né, porque a casa 3 ela rege irmãos, ela pode ser um tanto turbulenta, porque o Sol é um planeta muito quente, então ele pode queimar, né, a comunicação aqui com os irmãos. A comunicação pode ser um tanto abrupta, se esse Sol tiver, por exemplo, em signos de fogo e com Marte aqui, a comunicação ela pode ser bastante abrupta. A comunicação com o pai pode ser também um tanto turbulenta, mas é uma casa que melhora com os anos, né? Você pode ganhar sua autoestima montando uma comunidade, né? Porque a casa 3 tem relação com a sua vizinhança, né? Ela pertence ao quadrante da família, o quadrante da sua convivência dentro de casa, no lar, né? Então, se a casa 4 é o que você chama de lar, a casa 3 são os seus vizinhos. Então você pode precisar ser visto, né? Ser respeitado, né? Porque o Sol é um rei, então ele precisa ser respeitado. Então, normalmente essas pessoas elas podem ser muito comunicativas com os vizinhos, né? Minha mãe, por exemplo, muito comunicativa com os vizinhos, muito tagarela, né? Pessoas com o Sol na casa 3, elas podem ser bastante tagarelas. E a mesma coisa no trabalho, quando você vai para o mercado de trabalho, você pode ir para profissões que requeram muita comunicação. Por exemplo, se você trabalha numa repartição pública, talvez você seja uma pessoa que transite bastante de setor em setor dentro da empresa, né?
nos vários andares e faz amizade com todo mundo, conversa com todo mundo, sabe o nome de todo mundo e precisa ter um nome lembrado, né? Muito interessante você memorizar, com o Sol na casa 3, memorizar o nome das pessoas, que as pessoas memorizem o seu nome, que sejam bem-humoradas, né? Casa 3 é a casa de Gêmeos, então ela ainda carrega essa energia, independente do signo que tiver aqui, então é uma comunicação mais bem-humorada, né? Normalmente quando a minha mãe me liga e ela conversa sobre coisas cotidianas, como por exemplo, ela liga pra mim e fala assim: oi meu filho, tudo bem? Hoje eu fui no mercado e comprei amendoim, mas eu olhei lá e vi que as batatas fritas estavam baratas, mas quando eu me aproximei eu vi que elas estavam fora do prazo de validade, aí eu acabei comprando só amendoim. Esse tipo de comunicação mais corriqueira, então para uma pessoa com muitos planetas na casa 9, pode ser um tanto entediante, né? Esse tipo de comunicação mais básica, né? Pessoas com Sol na casa 3, elas podem irritar muito uma pessoa, por exemplo, com muitos planetas na casa 4, que são mais caladas, que tem uma energia mais canceriana, mais introspectiva, né? Porque a maneira de você se relacionar com uma pessoa com Sol na casa 3 é estimulando-a, né? Dando jogos para pensar, propondo aventuras, viagens, atividades esportivas, atividades artísticas, né? Então uma pessoa muito casa 4, ela pode ser mais calma, introspectiva, e isso irritar uma pessoa com Sol na casa 3. Isso não deve ser dado juízo de valor, não, são simplesmente pessoas diferentes. A casa 3, ela é a 8ª casa a partir da 8, né? Se você assistiu o meu vídeo sobre Bhavat Bhavan, lá eu digo que a casa 8, se você contar 8 signos a partir da casa 8, você para na casa 3. Então a casa 3 ela ainda se encarrega essa energia turbulenta, maléfica da casa 8. Então pessoas com Sol na casa 3, elas podem ser muito sexuais, e a relação com o pai ela pode ser um tanto turbulenta, né? Passar por esses desafios, essas transformações. Você deve tomar cuidado se você tem o Sol na casa 3 em conjunção com Marte, por exemplo, né? Porque você pode ser extremamente corajoso e um tanto inconsequente, porque a casa 3 ela é uma casa Kama, e a expressão Kama na astrologia védica ela tem associação com desejos egocêntricos, né? Só que como a casa 3 ela é mais próxima do ascendente, é uma casa que representa os primeiros anos de vida, as necessidades que aparecem primeiro na sua vida. As pessoas com Sol aqui podem ser um tanto egoístas quando se trata de desejos pessoais, né? Se você tem um Sol na casa 3, você pode tomar uma aventura, fazer uma viagem sem a necessidade de que outras pessoas acompanhem você, né? Diferente, por exemplo, se você tivesse o Sol na casa 7, são pessoas que não conseguem fazer nada sozinhas, elas não sentem autoconfiança. Não. Se você tem o Sol na casa 3, você é uma pessoa que tem autoconfiança e que toma a liberdade para si. A não ser que tenha, né, Saturno em conjunção com o Sol aqui na casa 3, que você pode ter medo de tirar carteira de carro, medo de tirar carteira de moto, medo de comunicar-se com os grupos. Você pode ser um tanto mais fechado, mais travado, né? Assim, ter dificuldade de comunicação, de desempenhar coisas técnicas, né? A casa 3 ela é muito boa se você, com o Sol aqui, tem interesse em aprender línguas, outros idiomas, né? Porque o eixo da casa 3 e 9 é o eixo da aprendizagem. Então, pessoas com Sol na casa 3 elas podem desenvolver essa autoestima quando elas aprendem um novo idioma, quando elas escrevem as coisas, né? É a casa dos roteiristas. Então, normalmente, pessoas com o Sol aqui, elas tendem a fazer listas de qualquer coisa. Ela está aprendendo uma coisa nova e fala assim: eu vou anotar isso. E anota listas, e anota as informações. É típico pessoas que trabalham com biblioteconomia, que trabalham com jornalismo, com reportagem, né? Repórteres, né? A casa 3 ela é boa se você quer trabalhar com reportagem.
se você aparece diante de uma câmera falando para uma grande multidão, né? O Sol ele é um dos indicadores de carreira, mas ele não é o único na astrologia védica. Bom, de maneira geral, é um posicionamento muito interessante para o Sol. E é isso, se você tiver alguma coisa para acrescentar, eu não tenho Sol na casa 3, se você tiver alguma coisa para acrescentar aí nos comentários, fica à vontade. Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o Sol na casa 3. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo da tela. Eu posto vídeos sobre astrologia praticamente todos os dias, então fique ligado. Falou!